Olá, tudo bem? Sou Gisele, terapeuta, e venho a partir de hoje trazer para você uma série sobre as feridas da nossa criança interior. Convido você a participar comigo em cada vídeo de profundas reflexões que vão nos levar muitas vezes ao âmago das dores que estamos carregando desde a mais tenra idade. Vamos buscar a um nível mais profundo, consciente e inconsciente, trazer essas feridas para que a gente possa ir acolhendo elas, tornando elas conscientes. Podemos acolhê-las e transformar essas sensações tão pesadas que muitas vezes carregamos do passado e que reverberam no nosso momento presente, dificultando também a nossa vida de adultos. Aguardo você em todos os vídeos. Beijo de luz. Vamos começar a nossa série As Feridas da Nossa Criança Interior, falando hoje um pouco sobre como algumas situações, experiências passadas, afetam a nossa criança. A criança que fomos um dia ainda permanece dentro de nós. E isso afeta a nossa forma de nos vermos e de convivermos com outras pessoas. Vou citar 4 situações em que a criança interna envolvida acaba trazendo, carregando essas informações para o momento presente. A primeira delas são quando a nossa criança interior percebeu, vivenciou situações de agressões físicas e verbais. É uma violência para a criança. A criança guarda dentro de si um medo profundo, porque ela é pequena. Ela não tem capacidade de enfrentar essa situação, causando também no adulto que vamos nos tornando essa mesma característica. Temos dificuldade em enfrentar, às vezes, uma discussão, que seja importante o nosso posicionamento. Fugimos das situações, ficamos inseguros. Outra característica que a nossa criança, quando vivencia situações de agressão, seja com ela mesma, agressões físicas, bater em crianças, como ver outras pessoas partindo para esse tipo de atitude. A criança guarda raiva dessa situação, porque naquele momento ela não tinha tamanho ou capacidade ou voz de dizer que aquilo doía. Muitas vezes a criança que é agredida fisicamente, daquela forma de educar, que muitos de nós vamos ouvindo as histórias, de nossos antepassados e que ainda existem até hoje, por mais difícil que seja. Admitir, existem muitas situações em que se leva a palma da mão de encontro ao bumbum de muitas crianças. Ela guarda dentro de si, além do medo, a raiva e a frustração de ter que lidar com isso sem poder agir igual. Então, além dessa criança guardar essa raiva naquele momento que a dói e que a afasta de um encontro harmonioso depois com essa pessoa que causou a agressão, fica no adulto uma reatividade exagerada. São aquelas pessoas que fazem as coisas com raiva, que falam de um jeito em que parece que estão brigando, porque lá quando eram pequenos não puderam reagir. Então agora reagem de tudo e qualquer, em toda e qualquer situação, não importa o tamanho, dessa forma, raivosa. Então é importante a gente olhar para a nossa criança interior que passou pela situação de agressão física e dizer para ela: agora é seguro você viver, agora é seguro você ser, agora é seguro você mostrar quem você é. Fica aqui, continua, vamos para a nossa segunda situação. A segunda situação são as situações de abandono.
Existem abandonos reais, quando um dos pais não pôde ficar com aquela criança, ou ambos, né? Uma situação de abandono em que a criança não tem nem a consciência de quem são seus pais biológicos. E existem os abandonos em que muitas vezes a gente não percebe, né? Sendo pai e mãe, mas que reverberam na criança com essa sensação. Uma das situações de abandono em que a criança mais se aflige é o distanciamento dos pais, devido a viagens, a trabalho, devido a situações de sintomas na família, em que um dos pais se vê embutido de cuidar lá fora e não poder estar aqui presente. E existem situações em que a criança se sente abandonada por causa do ritmo de trabalho dos pais, né? Quando a criança dorme à noite e não vê um dos pais, acorda de manhã e esse pai ou essa mãe também já não está mais lá. Então, 2 horas e pouco de distanciamento físico já vai caracterizando essa criança a sensação de que ela não está sendo atendida, ela não está sendo vista. Então ela se sente abandonada, causando nela um profundo sentimento de rejeição. A criança não entende que o pai e a mãe estão trabalhando para dar as coisas. A criança não entende racionalmente que a mãe ou o pai precisam ficar no hospital, ou com o irmão mais novo ou mais velho, ou com os avós, porque na cabeça a criança não tem essa racionalidade de entendimento. Ela pode sim ter capacidade cognitiva, né? Uma criança que tem todas as condições de desenvolvimento, mas no sentir ela não compreende por que os pais estão lá e não estão aqui. Existem abandonos até de pessoas que estão presentes, mas não se conectam emocionalmente a essa criança ou não suprem as suas necessidades. Diante do que ela necessita, ela não é atendida, causando também a sensação de rejeição, que leva a um estado profundo de culpa, porque a criança se frustra em não ter a presença de alguém para assisti-la. É a maior proteção e segurança de uma criança ter um adulto próximo, ok? Então, no adulto que vai se tornando, vamos construindo relações com dependência emocional. Aquilo que faltou lá atrás, a gente transfere quando encontra alguém agora para estar presente na vida, em suprir as trocas emocionais, tendemos a criar uma dependência, acharmos que não vivemos mais sem essa pessoa. Então, causa essa sensação de auto-rejeição, a pessoa também não se valoriza quando se sente abandonada, e ela transfere todo o poder de um relacionamento, toda a felicidade ou toda e qualquer característica de troca emocional para o outro suprir. Então, aqui o movimento é um pouco mais desafiador para muitos de nós, porque a criança que se sente abandonada, ela também tem um sentimento de não querer mais incomodar, porque ela parecia um incômodo antes. As exigências, as necessidades dela não foram cumpridas, então nesse sentido ela se sente rejeitada e ela vira aquela pessoa que pode querer também fazer tudo sozinha, para não incomodar mais ninguém. Então são 2 características diferentes. Umas se tornam dependentes emocionais, ou têm dificuldade de lidar com as próprias emoções, se auto-rejeita, e a outra cria um mecanismo de defesa em que ela tem que ser autossuficiente, ela não pode precisar de ninguém. Então, são 2 caminhos que a criança ferida, a criança interior ferida, toma no adulto que nos tornamos agora. E aí a dica para acolher essa criança, resgatá-la dessa característica de proteção e de carência é: agora eu cuido de você. A adulta que sou escuta as necessidades da criança interior, escuta os próprios sentimentos,
honra essas características do sentir e das necessidades. Então a adulta, o adulto que sou, olha para a criança agora e diz: eu cuido de você, não te abandono mais. Escuto suas necessidades, escuto os seus sentimentos e acolho você em meu coração. Não preciso dizer o quanto é importante esse trabalho de resgatarmos a nossa criança interior. É tudo. Todo o processo terapêutico deve começar nessa importante fase, porque ela reverbera em todos os outros ciclos da vida. Seguindo a nossa outra situação, vamos falar das situações em que a nossa criança interior não se sentiu aceita pelo que ela é. Eu sei, parece com a rejeição, mas a rejeição que falamos antes tem a ver com a criança se sentir abandonada. Essa não aceitação que falamos agora tem a ver com características que a criança tem e que não são bem vistas. Por exemplo, uma criança que é esperada menino e vem menina. É algo que naturalmente os pais se apaixonam, acolhem, criam, educam. Mas se a criança fica ouvindo aquela história, era para ela ter sido menino, eu esperava um menino, eu queria tanto um menino. Essa menina vai se sentir não aceita. Ela vai ter dificuldade em aceitar essa característica dela. O mesmo também acontece quando a criança escuta que era esperada menina e veio menino. Eu sei que é um assunto delicado, mas isso reverbera e é uma ferida que acontece em muitas e muitas pessoas, né? Então é importante ressaltar o quanto as características que a criança tem, quando não são vistas e aceitas, gera esse sentimento da criança não se sentir amada. E é um ser humano adulto que vai ter dificuldade de se amar e de confiar nas outras pessoas. Como se alguém dissesse, eu te amo, e essa pessoa não acredita, porque ela não acredita que ela pode ser amada, porque ela não foi aquilo que esperavam dela. Falei da questão da sexagem, mas também tem outras características. Por exemplo, uma criança que é muito parecida com alguém da família que ninguém gosta. Você é a cara do seu avô, você tem o jeito do seu avô, você é, uma característica bem pejorativa, você é preguiçoso como seu pai. Como que essa criança vai crescer? Ela não pode ser ela mesma. Está pontuando para ela algo que é uma característica de outro, e esse outro não é nada bem visto. Então vai de novo, dá até uma angústia de falar. Essa criança que não se sente amada e aceita pelo que ela é, né? E ela acaba se envolvendo em relações tóxicas, porque ela sempre vai ser submissa de certa forma às relações. O pouco que for dar para ela, ela vai ficar ali. E ela vai ter dificuldade de aceitar que ela merece algo mais, porque lembra, ela teve dificuldade em se sentir amada. Então ela vai ter dificuldade em se amar e em acreditar que alguém possa amar ela tanto quanto. E essa característica também realça o perfeccionismo. Quando a gente não é aquilo que esperam, a gente tenta ser aquilo que esperam. E isso vai trazendo essa característica de fazer tudo perfeito. Sabe? Tudo está muito interligado aqui entre essas outras duas situações que eu citei antes. Porque a criança ela vai se moldando para agradar, para ser aceita, para não incomodar. E é tão difícil quando a gente se torna adulto de perceber que a gente continua nesse mesmo mecanismo nas relações de adulto. Por isso que dói, porque aí vai repetir esses sentimentos daquilo que está guardado. Vai repetir a insegurança de quem sofreu agressão, vai vir
o sentimento de rejeição para aquele que se sentiu abandonado, vai ter medo de perder, vai se sujeitar. E para esse que se sente não aceito, vai ter dificuldade em sair de relacionamentos tóxicos. E aí, para a gente acolher essa criança ferida, eu digo, olha para essa tua criança que se sentiu não aceita por qualquer característica. E eu falei muito da parte física porque isso afeta muito. Além de, não é loira, nasceu moreno, cabelo era enrolado, queria liso, queria menino, nasceu menina. Tem outras coisas, como, ela é muito desastrada, ele é muito relaxado, no sentido de relaxado não porque é zen, relaxado porque não cuida das coisas. São características que machucam. Então diga para sua criança interior, eu vejo você do jeito que você é. Nenhuma criança é ruim. Todas as crianças são boas. Todas as crianças são certas. Eu vejo você, minha criança, e me aceito como sou. Eu aceito você como você é. E assim o adulto também pode aceitar quem ele é. Ok? Vamos para a nossa quarta situação. O vídeo já está se estendendo. Vamos falar das situações de falta material, de escassez, falta de alimento, falta de condições. Né? A criança está inserida na família e conforme essa questão na família, ela também vai estar se inserindo no mundo e vai sentir como é essas situações de nível material. Então, a criança que escuta que a vida custa, que as pessoas trabalham para sustentá-la, que não pode ter, um tênis para ir para a escola, que ela tem que ir de chinelo porque as pessoas ali não têm condições, que ela pode querer comer uma bolacha e não tem porque falta, porque ali é muito apertadinho. A vida tem um custo muito pesado. A vida em si, não a manutenção da vida que tem a ver com os recursos materiais. Essa criança vai vir com a dor do desmerecimento, como se o valor dela tivesse associado ao custo que se tem para se manter uma criança, ao custo que se tem para dar oportunidades para uma criança. Porque aí alguma criança hoje escuta, eu não tive isso que você tem. Gera de novo esse sentimento. Então, faltou para o pai e para a mãe, e essa criança tem abundância. Mas aí ela vai ter esse sentimento, será que eu mereço? O que eu tenho que fazer a mais para devolver, para pagar o custo que isso é? Então aqui vem muito o sentimento de menos-valia, de desmerecimento. São pessoas que vão ter dificuldade de se sentir felizes pelo que elas são. Vai estar associada mais ao que elas podem ter agora e que não tiveram antes, seja ela, quando criança, ou seja, os seus pais, quando há essa comparação. A vida custa e custa muito caro. Então aqui vem esse peso de existir, gera muitos sentimentos de depressão, porque a felicidade, a completude, o valor de um ser está no que ele é, não no que ele tem ou no que foi possível ou o que não foi possível ele ter. Então são características que doem em muitos de nós. E nós precisamos resgatar essas situações que estão guardadas dentro de nós para darmos um novo significado, para superarmos isso e poder construir no momento presente relações em que o adulto está presente, centrado e apaziguado, acalmado nas dores da sua criança interna. Para essa criança em que a vida custou, em que a vida faltou, né, para ser mantida, você olha para essa parte da sua criança e diga, você é merecedora.
Você é merecedora da vida. Se estás nesse plano de existência, minha criança, você merece tudo. A vida por si só é abundância. Eu vejo você e digo, você é merecedora. Eu vejo você. Você se aceita como você é. Eu vejo você. Você é cuidada por mim agora. Eu vejo você e digo, é bom e é seguro viver. Diga essas frases para sua criança. Vai acolhendo ela. Vamos assim resgatando, por mais que às vezes doa mexer nas feridas, é necessário mexê-las para curá-las. Aguardo você no próximo vídeo. Se o que foi dito aqui contribuiu de alguma forma para você, eu peço, compartilhe com outras pessoas. Beijo de luz. Namastê.